Fazia 3 meses desde que ela tinha partido. 3 meses de pura solidão, incerteza, sofrimento. Minha pobre e doce Eva, sozinha naquele lugar horrível, distante de qualquer civilização. E tudo por culpa do desgraçado do pai dela. O maldito tirou minha querida Eva de mim, levou-a dos meus braços e a escondeu em algum buraco nos confins do leste, no velho mundo, atravessando o oceano. Só porque não sou um médico respeitado ou um advogado famoso, não significa que eu não poderia dar à filha dele uma vida digna. Sou pobre, sim, mas honesto e honro meus compromissos. E eu tenho certeza de que ela escolheria ter a vida que fosse, mesmo a mais desabastada, só para ficar ao meu lado. Ah, mas aquilo não podia ficar assim. Aquele velho asqueroso tinha que pagar. Eu queria fazer ele sofrer, sentir toda a dor que eu estava sentindo pela falta da Eva. Ah, Eva. Até a menção do nome dela me fazia suspirar de tristeza. Mas, como diz o ditado, é na hora mais sombria que o sol enfim brilha. E assim aconteceu. Depois de tanta espera, de tanta tristeza, o sol enfim brilhou para mim. E ele tinha o rosto da minha amada Eva. Foi o carteiro portador de boas novas. Naquela manhã, ele me trouxe uma carta cujo remetente indicava uma região chamada Osis, num país com um nome impronunciável. Aquilo fez meu coração quase saltar para fora da boca. Eu abri o envelope com cuidado, não queria destruir o conteúdo sem saber o que havia nele. Depois de abri-lo, fui agraciado com a euforia dos anjos. Uma carta, e tinha o perfume da minha amada. Era dela, sem dúvida nenhuma, eu reconhecia aquela caligrafia impecável. Meu caro amigo Luiz. Espera, Luiz? Quem é Luiz? Não é possível. Será que o carteiro errou de endereço? Mas não pode ser, essa é a letra da Eva. E até o perfume dela está nessa carta. Tenho certeza de que é ela. O que mais há escrito aqui? Meu caro amigo Luiz. É notável sua ausência em nossas vidas, que tanto clamam por você. A velha casa range-se em suas risadas, e as tardes de chá já não são as mesmas. Sentimos falta de nossas conversas, meu pai e eu, e até o pequeno Hector. Onde está meu amigo engraçado? Ele me pergunta. Crianças. Mas ele está certo, todos sentimos sua falta e ansiamos pela sua visita em breve. Espero de coração que não tenha esquecido-se de nós, de sua querida amiga, e que possa, num futuro próximo, dispor de tempo e recursos para viajar a este humilde e distante lugar, onde certamente encontrará rostos amigos. De sua amiga, Eva. Assim que terminei de ler as últimas palavras, minha cabeça explodiu numa ideia fantástica. Eu entendi tudo, estava óbvio, como eu pude demorar tanto para perceber? Não havia nenhum Luiz. Essa carta era mesmo para mim, tinha o meu endereço nela. Com certeza a Eva deu um jeito de enganar o pai. Esse tal Luiz devia ser algum amigo da família, e a minha garota deve ter citado o nome dele sob o pretexto de enviar-lhe uma carta. Assim, ela poderia escrever para mim sem que o velhote do pai desconfiasse. Aquele maldito devia estar controlando-a com mão de ferro, vigiando cada movimento, lendo cada correspondência. Minha amada precisa de mim. Ela sente minha falta e deixou isso bem claro na carta. Aquele foi um dos melhores momentos de minha vida, quando minha esperança foi renovada. Eu não deixaria essa oportunidade passar, iria até ela custe o que custasse. Não esperei mais de 2 dias para preparar minhas malas, juntar todas as economias de uma vida e partir no primeiro barco com destino ao velho mundo. Depois de um mar bravio e clima tempestuoso, cheguei enfim. Lá tive a sorte de encontrar ótimas pessoas que falavam a minha língua, que me ajudaram em tudo o que eu precisava. Mas o caminho a seguir não foi nada fácil. Tempestades, ventos uivantes, frio e neve. O céu chorava dia e noite, sem descanso, externando a tristeza de um povo cujo mundo havia ficado no passado, e que, apesar de vislumbrar as maravilhas do novo mundo, cruzando um oceano, nada podiam fazer para alcançá-las. Um lugar pobre, triste, sem vida. Fiquei imaginando como é que minha amada Eva poderia sorrir vivendo num lugar como aquele. Eu precisava tirar ela daqui e levá-la de volta comigo. Trens, cavalos, carroças e dias depois, finalmente cheguei no endereço do remetente da carta. A marca de Osis.
Eu não sabia que o mundo era tão grande e, pesaroso, fiquei imaginando passar por todo aquele martírio novamente no caminho de volta. As estradas em péssimo estado, especialmente a última, comprovaram que ninguém passava por ali há muito tempo. Também era de se entender. Despedi-me do cocheiro, que seguiu seu caminho pela estrada, e fui andando na direção que ele havia apontado. Passei por uma vila cujas ruas largas, se é que podia se chamar aquilo de rua, eram de terra batida, com mato crescendo por todo lugar descuidado. Na verdade, era mais provável que não houvesse ruas, pois as casas pareciam ter sido construídas aqui e ali, onde donos bem entendessem, sem nenhum tipo de planejamento. E havia pouquíssimas casas, pobres e feias, praticamente pedras e tábuas empilhadas umas sobre as outras. Não tinha ninguém na rua, ninguém para dar-me as boas-vindas. Não que eu ligasse para isso. Talvez fosse porque a tarde já avançava e, se estava frio naquele momento, eu não queria nem imaginar como seria a noite. Minutos depois, caminhando na terra encharcada com a neve derretida, passei por um bosque de pinheiros e carvalhos afastado da vila e avistei a residência com o número indicado. Era realmente uma casa grande, a maior de todas, mas eu não podia simplesmente bater na porta da frente e pedir para ver minha Eva. O pai dela iria abrir a porta com uma espingarda apontada para o meu nariz, e tenho certeza de que, se eu morresse, os órgãos da lei daquele país jamais tomariam alguma atitude. Não, eu não iria pela porta da frente. Teria que ser sorrateiro, aguardar a noite, observar. As longas horas de espera se arrastaram, sem a mínima vontade de passar. A noite provou ser muito mais fria do que a manhã. O céu começou a chorar novamente, despejando suas lágrimas congeladas em forma de neve sobre aquela terra de ninguém. Se ficasse mais tempo ali, eu morreria de frio. Mas, durante todas as horas que permaneci debaixo daquele pinheiro observando, não vi nenhum sinal de movimento. Sequer uma luz de dentro da casa, uma janela se abrindo ou fechando, nada. Nem mesmo lá atrás, na vila, nenhum barulho a não ser do vento. O que havia acontecido com todos? Sem mais, caminhei ao redor da propriedade e identifiquei um ponto onde poderia escalar até o andar superior, na parte de trás. Escalei por uma árvore com dificuldade até o telhado do primeiro andar. Era muito difícil se equilibrar ali, a neve instável poderia causar um escorregão direto para o chão. Não havia como entrar, todas as janelas estavam fechadas. Tive que subir ainda mais para o sótão, onde finalmente encontrei uma das janelas aberta. Sem outras dificuldades, passei para dentro. Tudo estava escuro, muito escuro. Silêncio. O chão de madeira rangia e estalava sobre o meu peso. Se tivesse alguém no andar de baixo, era quase certo de que tinha me escutado. Rezei para que não houvesse ninguém. Acendi um lampião que estava caído e ele iluminou pouco mais de 3 braços à frente. Não era muito, mas melhor do que nada. Naquele sótão só tinha velharias, móveis cobertos por lençóis, na tentativa fracassada de impedir o acúmulo de poeira. Desci as escadas até o primeiro andar. Tudo ainda estava escuro, nenhuma luz vinda de lugar algum. Talvez não houvesse mesmo ninguém em casa. Vasculhei os quartos, o banheiro e, seguindo meu olfato, que facilmente encontrou o único aroma que não cheirava a mofo, um cheiro de rosas, perfume favorito de Eva, cheguei no quarto da minha amada. Bonecas e almofadas sobre a cama desarrumada, a escova de cabelos com fios dourados sobre a penteadeira, o pires com restos do que talvez fossem bolachas ou um bolo. Aquele era definitivamente o quarto de Eva. E, se ela não estivesse em casa, concluí que não devia ter saído há muito tempo. Desci a última escada que levava ao andar térreo. O fraco lampião não iluminava muito longe, e a sua luz bruxuleante projetava minha sombra fantasmagórica na parede ao lado. Aquela madeira podre dos degraus rangeu tanto sobre o meu peso que achei que fosse ceder a qualquer momento. Quando meu pé tocou o último degrau, produziu um rangido mais alto do que os anteriores. Imediatamente, ouvi um grunhido baixo, gutural. Um ronco, um estranho barulho, vindo de algum cômodo próximo. Tentei olhar mais pra frente, mas a porcaria da luz do lampião não chegava até lá. Tinha certeza de que era o velho, meu futuro e odiável sogro, pai de Eva, escondido nas sombras. Eu reconheceria aquele grunhido a léguas de distância.
O desgraçado não conseguia ficar com a boca fechada sem roncar feito um porco. Mas se ele estava ali, logo ficaria ciente da minha presença. Corri para trás da porta, me preparando para o pior. Quando ele me visse, eu teria que lutar. Eu não sairia daquela casa sem Eva, nem que o velho apontasse uma espingarda para mim. Aguardei atrás daquela porta, quieto, sem me mover. Ouvi passos se aproximando, passos lentos, descoordenados. O velho devia estar bêbado. Mas, mesmo que estivesse alterado pelo álcool, certamente ele estava ciente da minha presença. O lampião, além de não me ajudar muito na parte da iluminação, agora denunciava minha presença ao meu maior inimigo. Os passos estavam mais próximos. Mais um grunhido. Aquilo já estava me deixando nervoso. Eu não o suportava. O velhote havia tirado a única coisa que realmente fez sentido na minha vida. E agora ele iria pagar, como eu tinha prometido a mim mesmo. Eu não ia esperar ele me descobrir. Iria enfrentá-lo cara a cara. Saltei de trás da porta, com uma mão segurando o lampião e a outra com o punho erguido, já preparado para dar um soco no miserável. Mas não foi o velhote quem eu encontrei. O que eu vi na minha frente foi algo indescritível, horrível. E diante daquela visão, quase desmaiei de medo. Não era um ser humano. Era uma criatura abominável, pior do que os meus piores pesadelos. Era alta, muito alta, mas andava arqueada como uma velha. Estava nua e sua pele era branca como cera de velas, com veias negras pulsando por todo o corpo esguio. Os braços finos chegavam na altura dos joelhos e terminavam em mãos ossudas com dedos compridos e unhas pontiagudas. Sua cabeça fina e alongada era desprovida de cabelos, exceto por alguns fios brancos longos espalhados pelo topo. Seus olhos eram pequenos, negros e exalavam maldade pura, exaltados por uma terrível expressão de ódio, semelhante a um animal predador intimidando sua presa. No lugar do nariz existiam 2 furos rodeados por uma crista de pele apodrecida, como se em algum momento anterior houvesse um nariz, mas que tinha sido arrancado. Sua boca estava ameaçadoramente aberta, revelando dentes grandes e pontiagudos. Eu não tive reação. Não pude gritar. Simplesmente não consegui. Em vez disso, mantive uma expressão de pavor, de pânico. Estava totalmente sozinho num lugar desconhecido e amaldiçoado pelo diabo. Aquela criatura não era deste mundo, e ela iria fazer coisas terríveis comigo. Minha mente, pouco conhecedora dos confins do mundo e de suas criaturas hediondas, só pôde associar aquela besta a um demônio, um vampiro. Mas estava longe de se parecer com as histórias dos livros, que descreviam vampiros como condes, barões, abastados e nobres, que encantavam suas vítimas com seu charme e olhar penetrante. Aquele monstro era uma versão distorcida e corrompida de uma fera desconhecida. A criatura então se moveu, fez um movimento rápido e, depois disso, minha visão se apagou. Quando consegui abrir os olhos, percebi que estava sendo arrastado. A neve caindo na minha face esfriou todo o meu corpo e me causou calafrios. Tentei mexer os braços, mas uma dor forte no pulso impediu qualquer tentativa de movimento. Também meu corpo doía muito. Olhei para frente, havia sangue por toda parte encharcando minhas roupas. O que o vampiro fez comigo? Percebi que alguma coisa estava me puxando. Mas tinha muitas árvores em volta e estava escuro demais para ver qualquer coisa. Entretanto, adiante, havia uma abertura escura numa rocha coberta pela neve. Uma caverna. Eu estava sendo arrastado para uma caverna. Novamente, um apagão. Abri os olhos de novo, sentindo uma terrível dor na coluna e na cabeça. Mas, para minha surpresa, eu não estava mais sendo puxado. E também não estava escuro. Havia alguma luz fraca em algum lugar, formando sombras que dançavam na parede. Movi minha mão dolorida para mais perto e percebi que a argola do lampião estava presa no meu pulso. Aquilo estava causando uma forte dor, mas, ao mesmo tempo, estava me ajudando a enxergar as coisas. Estava frio, muito frio. Não era possível ver o teto. A luz do resistente lampião não era suficiente para chegar até lá. Percebi que eu estava dentro de uma caverna, deitado no chão de rocha frio.
Quando olhei para o lado e me dei conta do que havia ali, percebi de onde vinha aquele cheiro pútrido que estava sentindo há algum tempo. Uma quantidade enorme de esqueletos, restos de corpos em decomposição, destroçados e esquartejados, com várias partes espalhadas por todos os cantos. O que era aquilo? Onde eu estava? Alguns cadáveres ainda conservavam suas expressões do momento em que morreram. Expressões terríveis que mostravam o horror ao qual foram submetidos. Mãos, pés, pernas. Era terrível. Havia até mesmo corpos que possuíam roupas, óculos e alguns pertences, como relógios e anéis, insistentemente pendurados nos restos mortais de seus antigos donos. Notei um estranho barulho. Algo se movendo os ossos e espalhando-os, produzindo um som característico. Alguma coisa estava se aproximando. Era o vampiro, o demônio. Aquela coisa terrível estava vindo e eu seria sua próxima vítima. Acabaria morto, devorado ainda vivo, ou simplesmente assassinado por pura diversão de um monstro cujos propósitos eram por mim incompreendidos. Imediatamente movi os braços para todas as direções, procurando algo que pudesse me ajudar. As lágrimas escorreram dos meus olhos sem que eu percebesse, embaçando totalmente a minha visão. Eu avistei uma sombra se aproximando, grunhindo, aquele barulho horrível que escutei pela primeira vez dentro da casa. Comecei a chorar, rezar, implorar por salvação. O diabo estava diante de mim, o demônio macabro. Tinha que haver alguma saída. Foi quando minhas mãos tocaram num objeto frio, resistente, uma arma. A criatura avançou lentamente para cima de mim. Aquilo me assustou demais, as lágrimas não paravam. Eu tinha uma arma, mas fiquei com medo de errar o tiro. Minhas mãos tremiam, meus olhos nada enxergavam. Mesmo assim, atirei 1, 2, 3 vezes. Tentei enxugar precariamente as vistas com a manga da minha blusa, mas não ajudou muito. A criatura não estava mais ali. Percebi uma sombra se aproximando, vinda de trás. Olhei naquela direção. O vampiro estava ali, cara a cara comigo, sua face maligna se contorcendo numa expressão que mostrava os dentes pontudos, seus olhos negros e sem vida exalando perigo. A criatura fez, novamente, um movimento extremamente rápido. Por puro instinto, eu protegi o rosto com o braço que estava preso ao lampião. Houve um clarão repentino e nem percebi que havia feito mais alguns disparos com a arma. Tudo então ficou escuro mais uma vez. Eu estava deitado no chão, olhando para aquela maldita criatura a um braço de distância de mim. Quanto tempo tinha se passado? Impossível dizer. A única luz visível era a do lampião, que estava no chão próximo de mim. Mas a criatura estava ali, caída, imóvel. A face horrível do monstro asqueroso me encarava com olhos negros, sem vida, e mesmo assim, profundos e penetrantes como um abismo. Os dentes estavam sujos, manchados de vermelho. Sangue! Mas o desgraçado não iria mais me pegar. Não, senhor. Não com aquele monte de furos de bala no peito. Olhar para o rosto bestial me deu uma certa euforia. Eu havia conseguido. Eu finalmente havia conseguido. Eu matei o vampiro. Apesar do alívio, um medo maior do que aquele demônio morto à frente dominava minha alma. Levei a mão ao pescoço, que ardia levemente. Senti vários furos recentes, lacerações que deixaram minha pele naquela região esfolada. Um filete de sangue escorria de cada um dos furos. Esses estranhos ferimentos preenchiam algumas partes do meu corpo. Braços, ombros, talvez a barriga. O que aquilo significava? Eu não sabia o que era, mas algo iria acontecer a qualquer momento. Algo terrível. Já estava sentindo as transformações no interior de meu ser. Alguma coisa mudando. O mal se instalava dentro de mim, se apossando do meu corpo. Eu iria me transformar em algo, em alguma coisa asquerosa. Talvez em uma criatura como essa à minha frente. Quem sabe? Se fosse mesmo um vampiro, não era assim que eles transformavam as pessoas? Mas eu tinha uma escolha. Na minha mão havia algo que me dava o direito de decidir entre continuar com minha alma pura e incólume ou ser abraçado e corrompido pelo diabo. Obrigado a devorar meus semelhantes, devorar sua carne, como foi o destino de tantas e tantas pobres pessoas cujos restos mortais jaziam ao meu redor.
Eu segurava algo que me daria a chance de escolher entre a salvação ou a danação. A arma. Ela daria cabo de tudo. Uma bala na cabeça e pronto. Seria meu fim. Tudo estaria acabado. Só que, mesmo com a arma na mão, o medo ainda era grande. O maldito vampiro tinha aguentado levar 6 tiros antes de morrer definitivamente. Só restava mais uma bala. Se eu atirasse em mim e errasse o lugar do tiro, poderia não morrer e me condenar a um sofrimento horrível, a dor extrema e, posteriormente, a mais terrível das transformações. Eu não poderia errar. Mas, ao tirar minha vida, eu não estaria cometendo um gravíssimo pecado? Por outro lado, se eu permitisse que minha transformação de fato ocorresse e mais um daqueles monstros diabólicos surgisse, se é que era mesmo naquilo que eu estivesse me transformando, eu também não estaria me jogando diretamente ao inferno? Não havia saída para mim, nem para minha alma. Eu jamais permitiria que meu corpo se transformasse naquela abominação. Apontei a arma com dificuldade para a lateral da minha cabeça. Comecei a chorar novamente. As lágrimas jorravam dos meus olhos e os soluços compulsórios faziam minha mão tremer. Não era daquele jeito. Coloquei o cano da arma para dentro da minha boca, apontando para o alto com o dedo no gatilho, pronto para atirar. Mas antes de dar cabo da minha vida, me veio à memória algo que havia esquecido completamente. Peguei do bolso um papel dobrado, a carta que tinha sido responsável por eu chegar naquele momento. O perfume de rosas encheu minhas narinas com funestra alegria. Minha Eva, minha doce e amada Eva, eu nunca mais a veria. Um súbito movimento me chamou a atenção. Com pavor, percebi que a criatura não estava morta. Estava recobrando os sentidos e logo me veria em sua frente. Maldição, maldição, maldição! A história havia mudado. Minhas opções haviam mudado. Ou eu atirava agora na testa do vampiro, enquanto ainda estava fraco, explodindo os miolos dele e encerrando por fim o seu reinado de horror, ou eu explodiria minha própria cabeça, evitando meu sofrimento eterno. Meu destino na ponta do dedo, e eu tinha apenas 1 segundo para decidir. E finalmente eu atirei.